Vamos lá então, irmãos. Eu vou pedir mais uma vez a ajuda dos pais com as crianças, ok? Bora lá. Salmo 145, abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, capítulo 145. Eu queria compartilhar hoje com os irmãos algo que Deus ministrou ao meu espírito. Nós vamos falar um pouco hoje sobre a grandeza de Deus, como nosso Deus é grande, como Ele é poderoso. Salmos capítulo 145, a partir do versículo 1, diz assim: Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei, e bendirei o teu nome por toda a eternidade. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. E versículo 3, o Senhor é, o que está escrito aí na sua Bíblia? O Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Amém? Até aqui. Então, irmãos, eu gosto muito do livro de Salmos, porque o livro de Salmos, ele expressa ali uma série de adorações, uma série de orações, uma série de momentos ali de homens se derramando diante de Deus. E aqui em Salmo 145, que é um hino de Davi, ele está declarando, ele está cantando, adorando, como nosso Deus é grande e como a grandeza dele, ela é insondável. Então o nosso Deus, ele é um Deus grande, ele é tão grande que não tem como sondar, não tem como mensurar a grandiosidade do seu poder, porque o poder de Deus, ele não tem limites, os feitos do Senhor, eles não têm fim. Então nós poderíamos aqui ficar falando sobre todos os feitos do Senhor, durante dias e dias, e nós não terminaríamos. No livro de João, no Evangelho de João, ele fala que se nós fôssemos listar, se fosse listar na época tudo aquilo que Jesus fez, não caberia em um livro, de tanta coisa que Jesus fez, só naquele momento que ele passou. Agora imagine se nós pegarmos desde o começo, desde antes da fundação de todas as coisas, até agora, nós teríamos cultos e mais cultos e mais cultos, e nós não acabaríamos. Mas o que eu quero falar para os irmãos? Irmãos, você serve um Deus grande, você adora um Deus grande, e você tem um Deus grande morando dentro de você. Você crê nisso? E muitas vezes nós nos deparamos com algumas situações nas nossas vidas. Nós passamos por alguns momentos nas nossas vidas de tribulação, momentos de angústia, momentos de privações. Quem já passou por algum momento assim? Você já passou por um momento de angústia, um momento de você quer sumir, um momento de tribulação, é uma coisa atrás da outra, e parece que esse ciclo é infinito, parece que não termina nunca. Parece que você entrou num corredor, num túnel só de ida para a agonia. Aí sara de uma dor de cabeça, aí vai para o pé, aí sara a dor no pé, aí quebra o carro, aí arruma o carro, aí começa a vazar a casa, aí você arruma o vazamento da casa, aí você foi receber seu pagamento no meio do caminho, você foi pôr no bolso, você não viu que o bolso estava furado, o dinheiro caiu todinho, não tem mais como você recuperar, e aí você vai passando por um monte de coisa. Só estou exemplificando para os irmãos, mas muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas, e nós começamos a entrar numa tendência de enxergar as coisas com um olhar natural, de enxergar as coisas com um olhar onde a fé, ela já não reina, onde a fé, ela já não impera mais sobre as nossas vidas. Mas deixa eu falar algo. Você vai passar por momentos assim, fala: pastor, você está rogando praga em mim? Bate na madeira, faz sinal da cruz, dá 3 pulinhos. Não, irmãos, estou falando que a nossa vida, ela é cíclica, ela tem ciclos, ela é composta de ciclos. Vai ter um momento que você vai estar plantando, vai ter um momento que você vai estar colhendo o que você plantou, vai ter um momento que você vai ter que plantar de novo, que você vai ter que regar, vai ter um momento que as aves vão vir, vão comer tudo que você plantou, porque é um ciclo. Isso vai acontecer nas nossas vidas, mas o que eu preciso que nós venhamos entender como igreja? Que não importa o ciclo que nós venhamos passar, Deus não muda.
E o poder do Senhor não diminui por conta das dificuldades externas. Muito pelo contrário, Deus não muda, o poder dele não tem limites e ele continua sendo grande. Os irmãos creem nisso? Não existe, irmão, provação, não existe tentação, não existe nada nessa terra que rivalize com o poder e com a grandiosidade de Deus. Não existe, não tem nada que chegue nem perto. E quando nós entramos nesses momentos, o perigo de caminhar no natural, ele é grande. Porque quando nós nos tornamos naturais, nós vamos começar a olhar no natural. E nós não vamos mais conseguir enxergar e contemplar o tamanho da grandeza e do poder de Deus sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós vamos começar a achar até que Deus, Ele nem se move mais, Deus nem me ama mais, faz tanto tempo que eu não vejo nada de Deus, parece que Deus me esqueceu, parece que só chove para o outro. Meu irmão, isso é um pensamento carnal, isso é um pensamento natural, é um pensamento que não pode existir no nosso meio. E quando nós vamos ali para o livro de 1 Reis, vai comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Os irmãos conhecem essa passagem, inclusive tinha um louvor muito famoso, que alguns anos atrás nós adorávamos, nós cantávamos ele. Inclusive faz muito tempo que eu nem escuto, nunca mais ouvi. Quando nós estivermos lendo, os irmãos provavelmente vão lembrar. Eu não vou cantá-lo para os irmãos, fiquem em paz. 1 Reis capítulo 18, 41. Em seguida, orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para seu de jejum, Elias subiu ao cume do monte Carmelo, prostrou-se, inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou a seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez, exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Me perdi aqui. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro, partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder do Senhor derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo sua capa com um cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Até aqui, para os irmãos entenderem o contexto daquilo que está acontecendo. 3 anos antes, Elias, ele liberou uma palavra profética, falando que só voltaria a chover em Israel depois que ele profetizasse de novo que ia voltar a chover. E essa profecia, essa palavra, ela durou cerca de 3 anos. Então ficaram 3 anos sem cair um pingo de água ali em Israel. Não choveu, o céu se fechou durante 3 anos. Então os irmãos sabem que as consequências disso é muito grande. É seca, animais não têm o que comer, pessoas ficam sem ter o que comer, você não tem o que plantar, as águas vão secando e uma hora vai acabar, em 3 anos. E o povo, eles já estavam vivendo dessa maneira, ele já não tinha mais recursos, não tinha mais de onde tirar. E aí Elias, aí entra nisso que nós lemos, Elias pega o servo dele, depois de 3 anos, ele vai para um lugar, para um monte, ele começa a orar, ele se prostra ao chão, começa a orar e buscar, e ele fala para o servo dele, fala: olha, vai lá, olha para o oeste, para onde está o mar, e fala se você está vendo alguma coisa acontecer. Aí o servo dele falou: olha, não está acontecendo nada.
Então Elias pegou e falou, então vamos fazer assim. Vai lá mais 7 vezes. E provavelmente Elias ficou ali debruçado, orando, e o servo dele foi até lá 7 vezes. E na 7ª vez, ele falou, olha, eu estou vendo uma nuvem, mas ela é do tamanho da palma da mão de um homem. E aí Elias pega e fala, então beleza, agora você pode ir, fala para o rei Acabe aparelhar os carros dele para ele voltar, porque vai cair chuva. E é aqui que eu queria falar com os irmãos. Aquele povo, ele estava passando por um momento de crise, de todos os sentidos. E aí agora, irmãos, chega o profeta com uma resposta, depois de 3 anos. E o que me chama a atenção aqui, é que Elias, ele manda o servo dele, pela primeira vez. Ele ora, nós estamos falando do profeta Elias, irmãos, que fez tantas coisas, tantos sinais, Deus usou ele de tantas formas diferentes, e agora ele manda o servo dele, ele fala, vai lá, vê o que está acontecendo. E quando o servo dele foi na direção oeste, para onde estava o mar, o que aconteceu, irmãos, a primeira vez que ele foi? Os irmãos lembram? O que aconteceu? Nada, repete comigo, nada. Mas foi o profeta Elias que orou. Foi o profeta Elias que estava buscando. Não aconteceu nada. Muitas vezes, nas nossas vidas, nós estamos passando por momentos, e nós oramos uma vez. E provavelmente isso já aconteceu com você, e não aconteceu nada. E aí eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você fez depois que você não ouviu nada? Porque isso é importante. Porque tem muitas pessoas que elas oram uma vez, aí vai ver o resultado, deixa eu ver, não aconteceu nada. Elas começam a entrar em desespero. Deus não me ama, Deus não existe, é só comigo que acontece um monte de desgraça, Deus está mais comigo, Deus não ouve as nossas orações, o mundo tem mais poder que Deus, e já entra em parafuso, deu uma dor de cabeça, eu vou orar para ele ser curado, aí ora, não foi curado, tem alguma coisa de errado comigo, deixa eu vasculhar, deixa eu ver se eu estou em pecado. Aí começa aquela lista, aquela confissão de 4 gerações para trás. Irmãos, presta atenção, nem sempre Deus vai te responder na primeira vez. E o que eu tenho que continuar fazendo? Continua buscando. Porque muitas vezes nós não vemos, nós somos hoje, irmãos, nós fazemos parte de uma geração que ela gosta das coisas rápidas. Você gosta de coisa rápida. O nosso estilo de vida hoje aponta para coisa rápida. Irmãos, antigamente quando o Uber começou era mais rápido. Você pedia, já tinha um monte de carro, hoje já tem. Você vai pedir, às vezes demora 5. Teve alguém aqui que falou esses dias que foi pedir, estava demorando 15 minutos, preferiu cancelar do que ir andando. Acho que foi sermão, né, Gu? Falou, preferi cancelar e ir de a pé. Não importa se eu ia gastar mais tempo. O problema é ter que esperar por uma resposta. Você já experimentou ligar para marcar consulta? Você já fez isso? Aí você liga, a moça fala, espera. Passa 1 minuto, você já começa. Essa mulher acha que eu não tenho nada para fazer. Que enrolação é essa? Por que ela está demorando tanto? Aí você vai comer um McDonald's. Você pediu lá o seu Big Mac. Você pediu 3 horas da tarde, 3:02. Não está pronto ainda. Povo lerdo. Meu Deus do céu, o McDonald's precisa mudar. Precisa melhorar essa mão de obra deles, povo lerdo. Em 2 minutos não dá para fazer um lanche, pôr uma batata, jogar um salzinho, me dar um refrigerante. Jesus amado. Aí você vai pedir uma pizza depois do culto, é domingo, irmãos. É fluxo, é muita gente pedindo, porque todo mundo inventa comer pizza à noite. Fala, o iFood falou 30 minutos. Já deu 28 minutos e nada, mas o aplicativo falou 30 minutos. Aí já está sofrendo com antecedência, reclamando. Irmãos, nós precisamos entender,
As coisas de Deus não funcionam desse jeito. Nós queremos as coisas rápidas em todas as atmosferas, mas isso não existe, isso não rola. Deus trabalha com processos, e muitas vezes você vai orar, você ora a primeira vez, não teve resposta, deixa quieto. Vou fazer no meu braço, eu dou meu jeito. Se Deus não está fazendo, então eu vou fazer do jeito que eu acho que tem que fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Elias ainda falou para o servo dele: vai por 7 vezes. Aí eu fico imaginando aquele homem indo com a expectativa: vamos ver na segunda vez se vai. Não aconteceu nada na segunda, não aconteceu nada na terceira, não aconteceu nada na quarta, não aconteceu nada na quinta. Pensa a angústia que deve dar. Você está buscando, você está orando, e muitas vezes nós abordamos no meio, nós pulamos, nós abandonamos o processo, porque nós não temos a resposta no tempo que nós achamos que a resposta tem que vir. Irmãos, a resposta ela vem do Senhor, no tempo do Senhor, do jeito do Senhor, no molde do Senhor, porque Ele te conhece, Ele conhece o teu coração e Ele é perfeito. Os irmãos creem nisso? Mas nós não sabemos esperar, é uma dificuldade que nós temos. Orei uma vez, não aconteceu nada. Vou parar com esse negócio de oração, oração não serve de nada. Misericórdia. Nem sempre a resposta vai vir na primeira busca. E tem uma passagem na Bíblia, eu gosto muito dela, eu acho que ela é bem pertinente. Daniel capítulo 10, versículo 12. Vamos lá comigo. Daniel capítulo 10, versículo 12. Daniel capítulo 10, versículo 12. Isso mesmo, nós vamos ler do 12 ao 14. Daniel capítulo 10, versículo 12 ao 14, mostra muito, nos aponta muito de como funciona um pouco do mundo espiritual. Diz assim: e o anjo prosseguiu, me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas. Sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as tuas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Repete comigo, 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. Assim, estou aqui agora para explicar-te o que acontecerá ao teu povo nos tempos futuros, pois a visão que tiveste se refere a dias ainda muito distantes. Então o que aconteceu? A Bíblia fala que Daniel, ele começou a orar, ele começou a se prostrar e a buscar de Deus, e a resposta não vinha. Aí, entre esse contexto, o anjo, acho que se não me engano é o anjo Gabriel, ele vem até Daniel e fala: Daniel, é o seguinte, as suas palavras elas foram ouvidas desde o primeiro dia, porque você é muito amado. Fala, desde que você começou a orar, as suas orações elas já foram ouvidas e eu já saí com a resposta. Então ele começou a orar e Deus já liberou a resposta para Daniel, no mesmo dia. E aí aquele anjo ele estava trazendo aquela resposta que Daniel estava buscando. E a Bíblia fala que ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia. O príncipe da Pérsia é o principado que governava sobre aquela nação, era o demônio que governava sobre aquele povo. E ele resistiu. Durante 21 dias, ficou sendo travada ali aquela batalha para a resposta vir. Aí o anjo Gabriel fala: olha, e aí Miguel veio, o príncipe supremo, também um principado de Deus. Ele veio e começaram a combater. E aí eles começaram a guerrear, o que não é o nosso foco hoje.
Depois a gente pode até bater um papo disso, mas não é o foco hoje. Aí a resposta veio, depois de 21 dias. Então houve um processo, entre o primeiro dia que Daniel começou a orar, a resposta já veio. Mas ela só chegou até Daniel 21 dias depois. E o que me impressiona é que Daniel não deixou de buscar o Senhor durante esse período. Ele continuava buscando. Então você entende que existe um processo. Muitas vezes nós buscamos e paramos cedo demais, porque nós não sentimos nada. Tem irmãos que eles gostam de sentir arrepio. Se ele arrepia, está tudo bem. Se ele não arrepia, está tudo mal. Presta atenção, nós fomos chamados para nos movermos em fé. E muitas vezes porque nós não sentimos nada, ou porque a resposta não vem do tempo que a gente quer, nós nos frustramos e nós largamos o processo, nós abandonamos todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas por falta de maturidade, por falta de sensibilidade. Nós fomos chamados para nos mover por fé, não por aquilo que nós sentimos. Então talvez você tenha entrado num tempo de busca pelas coisas do Senhor, e você não tem visto com os seus olhos não têm contemplado uma resposta. Continua buscando, continua dobrando o seu joelho, continua buscando a face do Senhor, continua adorando, porque Ele não deixou de ser poderoso, porque a resposta não veio no meu tempo, a resposta vem no tempo do Senhor sobre as nossas vidas. Tem uma frase, nós já falamos bastante dela, mas ela também é um louvor, por incrível que pareça. Fizeram um louvor com ela e fez sucesso. Fala, ele tarda, mas não falha. Mentira, irmãos. Deus não tarda, e muito menos falha. O problema é que nós somos ansiosos, nós queremos rápido, mas não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor sobre as nossas vidas. E aí muitas vezes nós oramos e nós buscamos, e a resposta vem. Coloca por favor, Rui, 1 Reis 18:44, por favor. Muitas vezes nós oramos, nós buscamos e a resposta vem. Mas muitas vezes, olha como que a resposta vem. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar. Repete comigo: mas do tamanho da mão de um homem. Na 7ª vez agora surgiu, eles estavam orando, Elias orando, e agora vem a resposta. E eu acho muito interessante a reação do servo de Elias. Fala, olha, aconteceu alguma coisa, está subindo uma nuvem lá, mas eu acho que não vai dar em nada não. Não foi isso que ele falou, tá? Estou figurando. Muitas vezes nós oramos, nós buscamos, aí quando nós vemos a resposta, ela vem do tamanho da palma da mão de um homem. Aí você olha para Deus e fala, o Senhor está de brincadeira. Eu estou orando, olha o tamanho do meu problema, olha o tamanho da minha dificuldade, e o Senhor manda uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem para me ajudar. É melhor nem mandar então. Aquele povo estava numa seca de 3 anos, e aí Deus começa a responder, com uma nuvem da palma do tamanho da palma da mão de um homem. Deixa eu falar algo, irmãos. Deus não precisa de algo grande para fazer coisas grandes. Os nossos olhos gostam disso, mas Deus não precisa. Deus não precisa de coisas grandes para edificar coisas grandes. A Bíblia fala, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ele não precisou ter algo grande. Ele pegou algo que não tinha forma, algo que era vazio, e encheu de vida, e preencheu ela. Ele não precisa. Nós gostamos das coisas grandes. Os nossos olhos gostam, o nosso ego é massageado, mas Deus não precisa. Ele não tem nada para provar, Ele é grande. Fala, a resposta que eu vou mandar para vocês, Elias, vai começar com uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Vai ser essa a primeira resposta. E talvez, irmãos, você ora, você clama e Deus manda a resposta. Talvez Deus já está falando com você há muito tempo, só que você está ignorando, porque a resposta não vem do jeito que você quer. Talvez você ora tanto, Senhor, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro.
E talvez a resposta está sendo aquele vizinho com um chevetinho. Um chevetinho não. Irmão, é um começo. Talvez você quer orar, a pessoa já ora, abre um emprego, se não for para ganhar 15 mil reais, trabalhar de terça e quinta só, eu nem quero. Aí vem aquela porta, Deus está abrindo, Deus está mostrando aquela porta para o abençoado, mas aquela porta é do tamanho da palma da mão de um homem. Fala, isso daí eu não quero não, tem que ser algo grande. Irmãos, nós não somos exclusivos, Ele é exclusivo. Ele é o digno de louvor, não somos nós. Então muitas vezes Deus já está respondendo você e você não está percebendo. Por quê? Porque a resposta está pequena. Só que eu tenho algo para falar para os irmãos. Aquela nuvem não foi a nuvem definitiva para trazer a chuva. Ela foi o começo, ela foi o início, ela foi a porta de entrada, ela foi o primeiro degrau. Muitas vezes nós nos precipitamos. Melhor é o final das coisas do que o começo delas. Hoje o começo da sua resposta pode ser do tamanho da palma da mão de um homem. Mas a Bíblia fala que depois o céu se escureceu. As nuvens escuras começaram a aumentar. E veio uma chuva que encheu os rios, que voltou o plantio, que alimentou os animais. E tudo voltou para os trilhos. Mas nós temos uma mania, irmãos, de querer colocar o tamanho nas coisas daquilo que Deus vai fazer. Não. Se Deus está mostrando para você uma nuvem pequena, começa a ficar feliz, começa a vibrar, porque a nuvem pequena, ela vai crescer, e ela vai ser proporcional, presta atenção, ela vai ser proporcional àquilo que você precisa para cumprir o propósito. Deus, Ele não nos dá nada, Ele não edifica nada nas nossas vidas que não seja para o propósito dEle ser estabelecido. Deus, Ele não vai dar nada para nós edificarmos um império próprio, algo para aquilo que vai fazer o nosso coração ficar soberbo. Não, Ele sempre nos dá para que o propósito seja estabelecido. Por isso que eu gosto daquele versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí 90% dos crentes do Brasil para o versículo aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vai cooperar, meu irmão, vai cooperar, vai, mas tem uma vírgula, e que são chamados segundo o seu propósito. Para quem que vai cooperar? Para quem está encaixado no propósito. Se eu não estiver encaixado no propósito, não vai cooperar. Se eu não estiver encaixado naquilo que Deus quer fazer, não vai ter cooperação. Porque onde não tem propósito, não tem o Senhor, é braço, é força. Deus não trabalha onde o nosso braço está trabalhando. Deus não se move aonde nós estamos nos movendo no natural. Presta atenção. Quando nós vamos para aquela passagem onde Ismael é gerado, a esposa de Abraão, ela vem com uma proposta para ele, fala, olha, eu já estou avançada de idade, eu não posso ter filhos, e você também está velho, vamos acelerar aí, eu tive uma ideia. Pega Hagar, minha serva, e tem um filho com ela. Sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Alguém viu Abraão rebater Sara? Fala, não, você está doida. Você não vê. Abraão, ele não rebateu Sara. Ele aceitou a proposta de cara. Ele não rebateu, falou, tá bom. Ele quis edificar no braço. E até hoje, Ismael é uma tormenta para Israel. Porque Ismael foi gerado no braço. Não foi gerado pelo coração de Deus, não foi gerado pelo propósito do Senhor. Tudo aquilo que é gerado no braço, Deus não põe a mão. Deus não coloca a mão naquilo que nós estamos edificando no braço. Por isso que nós precisamos entender, Deus só se move, só existe cooperação para aqueles que estão encaixados no propósito.
Por isso que eu estou falando, não larga o propósito, não aborda no meio, não para, continua se movendo, continua andando, continua seguindo o fluxo daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque uma hora vai surgir uma nuvem pequena, que ela vai crescer, ela vai aumentar, ela vai aumentar, ela vai aumentar, ela vai aumentar, e aquilo que você está vivendo em Deus, o propósito que você está vivendo em Deus, ele vai começar a ser regado por essa nuvem, cultivado por essa nuvem, que é o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Não se move do propósito, não se move do processo, não aborda o plano, mas continua firme e forte. Não sai fora daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Por mais que hoje a resposta não está vindo, vai tentando, vai orando, vai buscando, vai clamando, vai adorando. Ele não deixou de ser santo, ele não deixou de ser poderoso, ele não deixou de fazer, ele não morreu, ele não está dormindo, ele continua se movendo, ele continua agindo, ele continua cuidando de você, zelando para que você não se perca, guardando o teu coração, mas não larga o propósito, porque a resposta não está vindo, ou porque ela não está vindo do jeito que você quer. Muitas vezes Deus não vai nos dar aquilo que nós queremos, mas Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. E existe uma diferença enorme nisso. Os meus graciosos filhos, irmãos, eu não sei se você passa por isso ou já passou isso com seu filho, mas às vezes dá um negócio neles, eu estou com fome, eu quero comer, estou com fome, eu quero comer. Tá bom, você está com fome? Então vou preparar comida para você. Um arroz, um feijão, um ovo. Não, eu não quero comer isso, eu quero um pirulito. Fala, mas isso não vai tirar a sua fome. O que vai tirar a sua fome é comer comida. Não, me dá uma bala que está tudo certo. Seu filho já fez isso com você? Presta atenção, a fome dele é legítima, mas o que ele quer comer não vai satisfazer a necessidade dele. Deus não vai nos dar um pirulito quando nós estivermos esperneando de fome. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos para que as nossas vidas sejam sustentadas e o projeto seja mantido. Existe uma diferença grande. Talvez você está com tanta fome, você está orando e Deus só está dando uma resposta diferente daquilo que você quer, porque muitas vezes nós achamos, ou nós somos inocentes, eu quero achar que é inocência e imaturidade nossa, nós queremos empurrar a nossa vontade, para que ela seja a vontade de Deus goela abaixo. Senhor, tem que ser isso aqui, ó, tem que ser desse jeito aqui. Não, eu quero fazer desse jeito aqui, filho. Agora é hora de comer o arroz, feijão, o bifinho. Não é tempo de chupar pirulito. Não, mas eu quero que seja assim. Deus não está comigo, porque Ele não está me dando pirulito, não, Ele está. Ele só está te dando o alimento que você precisa, não o alimento que você quer. E nós precisamos estar sensíveis a isso. Deus não vai fazer o que nós queremos. Ele vai fazer aquilo que nós precisamos para edificar o propósito, para edificar o projeto, para o corpo se expandir, para o reino se expandir. Quando nós vamos, não precisa abrir, depois anota aí, mas no livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, a Bíblia fala sobre a passagem que Pedro e João, eles curam aquele coxo, aquele homem que era levado diariamente por anos, até aquela porta do templo chamado Formosa. E aí Pedro e João agora eles vão lá adorar, eles vão lá para pregar o evangelho, e agora eles veem aquele homem, aquele coxo, sentado na frente do templo pedindo esmolas. E aí eles pararam, Pedro e João pararam e olharam para aquele homem. E aí, irmãos, a Bíblia fala que aquele homem, ele olhou para Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa, um valor monetário, receber ali uma esmola. Então, por uma fração de segundos, ele ficou empolgado. Falou, opa, eles vão me ajudar. Já vou garantir uma refeição, já vou garantir o meu almoço aqui. E aí vem Pedro e João e fala assim, não tenho nem ouro e prata. Irmãos, eu fico imaginando o semblante daquele cara, caindo. Como assim, meu?
Estava esperando receber deles alguma coisa e logo de cara ele já fala para mim, não tenho dinheiro para te dar. Aquele homem queria uma resposta para a vida dele. Talvez ele não tinha mais uma esperança sobrenatural de ser curado fisicamente, mas a esperança dele era receber valores monetários para viver, para comer, pagar os impostos, era isso que ele queria. Ele não tinha uma esperança maior, porque ele só conseguia enxergar na atmosfera natural. Só que agora vem dois homens de Deus diante dele. Para e olha para ele e fala, opa, vou garantir, não tenho nem ouro nem prata. Por uma fração de segundos, talvez que aquele homem tenha blasfemado contra Pedro e João. Não acredito, só estão me estorvando, sai para vir logo o outro para me ajudar. Mas ele não sabia que naquele dia, ele não ia receber aquilo que ele queria. Ele ia receber aquilo que ele precisava. Aí Pedro e João falam, não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia fala que aquele homem deu um pulo, deu um salto e começou a andar. E aí nós vamos ler na história, eles começaram a festejar tanto, eles entraram no templo, festejando, glorificando o nome de Deus por aquilo que Deus fez. Você entende? A primeira resposta que aquele homem não recebeu, não foi agradável aos ouvidos dele. Mas aquele dia foi o dia mais importante da vida dele. Porque foi o dia que ele foi salvo. E foi o dia que ele foi curado. Foi o dia que ele voltou a andar. Foi o dia que ele pôde voltar a pular, voltar a vibrar. Deixa eu falar algo para você, meu irmão. Através de uma nuvem tão pequena, o Senhor deu início a uma chuva tão forte. Não despreze as pequenas respostas. O tamanho das respostas que Deus está dando para você, não despreze elas. Porque essas pequenas respostas, elas podem se tornar um grande avivamento. Ela pode desencadear numa grande história de um grande homem de Deus se levantando. Eu queria que você ficasse de pé por um minuto, antes de nós irmos para a ceia. Mas você sabe, eu lembrei disso aqui agora. Quantos aqui já ouviram falar de Billy Graham? Quem não tem ideia de quem é Billy Graham? Billy Graham, ele foi o maior evangelista do último século. Estima-se que ele ganhou mais de 500 mil pessoas para Jesus. Um homem de Deus, irmão, simples e profundo. Um homem apaixonado por Jesus. Um homem que mudou, ele foi um instrumento do Espírito Santo para mudar o curso da igreja americana. Billy Graham era um pastor tão sensível à voz de Deus que os presidentes dos Estados Unidos chamavam ele para se aconselhar. Para falar, o que nós podemos fazer, pastor, para mudar a nossa nação? Ele era um homem de Deus, simples, você não vai ver ninguém se levantando para falar um A da vida de Billy Graham. E a história da conversão de Billy Graham, irmãos, ela é poderosa. Antigamente era normal, nos Estados Unidos houve uma época onde eles alugavam estádios de futebol americano, para poder fazer cruzadas evangelísticas e pregar o evangelho. E o pastor que estava ministrando na cruzada que Billy Graham se converteu, ele começou a ministrar, a pregar. Ele falou, quem quer aceitar Jesus? Aí a história conta, a biografia conta, Billy Graham tinha 8 anos de idade. Ele foi o único que foi na frente, o único. Eu fico imaginando aquele pastor olhando, pregando para uma multidão de milhares de pessoas, só uma criança de 8 anos responde a um chamado de Deus. E aí ele falou, qual que é o seu nome? E aquela criança falou, meu nome é Billy Graham. E naquele dia ali ele se converteu. Ali foi uma pequena nuvem se levantando sobre a história da igreja moderna.
uma voz profética se levantando. Não despreze as pequenas nuvens que o Senhor mandar para a sua vida, porque elas vão crescer. Elas vão crescer. E elas vão carregar uma chuva tão poderosa. Elas vão carregar algo tão poderoso dentro dela, que não vai só mover sua vida, ela vai mover a vida de pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro. Não despreze as pequenas nuvens que Deus mandar para você. Não despreze, não despreze. Feche os seus olhos agora. Se você puder, levante as suas mãos agora. Comece a falar: Senhor, Espírito Santo, que os meus ouvidos estejam sensíveis às direções do Senhor. Fala com Ele, fala: Deus, se já existem nuvens pequenas sobre a minha vida, me mostra elas, porque eu não estou conseguindo enxergar. Fala: Senhor, os meus olhos naturais, eles estão me enganando, mas que os meus olhos espirituais, eles possam olhar para o lado certo, eles possam olhar para a direção correta. Em nome de Jesus, Espírito Santo, abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar e saber o valor que existe uma pequena nuvem sobre as nossas vidas, que nós possamos saber o valor que existe, o peso que existe uma nuvem pequena sobre as nossas vidas, porque essa nuvem vai crescer, essa nuvem vai trazer uma chuva tão poderosa. Ah, Deus, se nós como igreja não temos enxergado as pequenas nuvens que o Senhor tem colocado sobre nós, que os nossos olhos possam ser abertos agora, e que nós possamos ter discernimento das pequenas nuvens que o Senhor tem levantado sobre as nossas vidas, sobre as pessoas que o Senhor tem colocado nos nossos caminhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém.